Em Betsaída, a profecia do martírio de Marziã e dos apóstolos, a cura de um cego. Eles não estão mais caminhando, mas estão correndo na fresca aurora, que é mais agradável e clara do que nas manhãs anteriores. Gotas de orvalho cintilantes e pétalas multicoloridas caem em suas cabeças e nos prados, acrescentando outros matizes aos inúmeros tons das florzinhas que crescem nas margens dos riachos e nos campos, e brilham na grama como diamantes. Correm no meio do gorjeio dos pássaros e numa leve brisa que farfalha entre os ramos e acaricia o feno e o trigo, que crescem cada vez mais alto. E eles ouvem o murmúrio alegre dos riachos fluindo em suas margens e dobrando suavemente os caules das flores, tocando suas águas claras. Eles estão correndo como se estivessem indo para um encontro amoroso. Até os mais velhos, como Filipe, Bartolomeu, Mateus, o Zelote, partilham a alegre pressa dos mais novos. E o mesmo está acontecendo entre os discípulos, onde os mais velhos competem com os mais novos em andar rápido. Os prados ainda estão úmidos de orvalho quando chegam à área de Betsaída, encerrada em um pequeno espaço entre o lago, o rio e a montanha. Um jovem curvado sob feixes de gravetos está descendo da floresta na montanha. Ele desce muito rápido, quase correndo, mas não consegue ver os apóstolos de onde está, sua carga no chão, e se endireita para descansar, jogando para trás seus cabelos escuros. Ele é alto, magro e ereto, e seu corpo, embora esguio e ágil, é forte. Ele é um adolescente bonito. É Marziã, diz André. Você está louco? Isso é um homem, responde Pedro. André leva as mãos à boca e o chama em voz alta. O jovem que estava prestes a se abaixar para pegar sua carga, depois de apertar o cinto de sua túnica curta, que mal chega aos joelhos e está aberta no peito, provavelmente por ser bastante apertada, vira-se na direção da chamada e vê Jesus, Pedro e os outros que estão olhando para ele, parados perto de um grupo de salgueiros mergulhando em um grande riacho, o último afluente esquerdo do Jordão, antes do lago da Galileia, nos arredores da aldeia. Deixa cair o embrulho, levanta o braço e grita: Meu Senhor, meu Pai! E ele dispara. Pedro também sai correndo, vadeando o riacho de sandálias. Ele apenas puxa as roupas para cima e depois corre pela estrada poeirenta, deixando as marcas molhadas de suas sandálias no chão seco. Pai, filho, eles se abraçam e Marziã é realmente tão alto quanto Pedro, e portanto seu cabelo escuro cai no rosto de Pedro quando eles se beijam. Mas como Marziã é tão magro, ele parece mais alto. Então Marziã rompe o abraço amoroso e retoma sua corrida em direção a Jesus, que agora está deste lado do riacho e avança lentamente, cercado pelos apóstolos. Marziã cai a seus pés, com os braços levantados, e exclama: Ó, meu Senhor, abençoa o teu servo. Mas Jesus inclina-se, levanta-o e aperta-o contra o coração, beijando-lhe ambas as faces e desejando-lhe paz eterna e crescimento em sabedoria e graça nos caminhos do Senhor. Os apóstolos também dão as boas-vindas ao menino, especialmente aqueles que não o veem há meses, e o parabenizam por seu crescimento. Mas Pedro, se o tivesse gerado, não teria ficado tão satisfeito. Ele anda em volta dele, olha para ele, toca nele e pergunta aos outros: Ele não é bonito?
Ele não é bem construído? Olha como ele é direto, que peito largo e suas pernas retas. Um pouco magro, ainda não muito musculoso, mas ele é promissor. Muito bom. E o rosto dele? Diga-me se ele se parece com o pobre coitado que eu carregava nos braços no ano passado, quando parecia um pássaro frágil, miserável, triste, assustado. Muito bem, Porfireia. Ah, ela tem sido muito esperta ao alimentá-lo com bastante mel, manteiga, óleo, ovos e fígado de peixe. Devo parabenizá-la imediatamente. Você se importa, mestre? Posso ir ver minha esposa? Vai, Simão, em breve estarei com você. Marzian, cuja mão ainda está na de Jesus, diz: Mestre, meu pai certamente dirá à mamãe para preparar uma refeição para ti. Deixe-me ir ajudá-la. Sim, vá, e que Deus o abençoe por honrar seu pai e sua mãe. Marzian vai, pega seu feixe de lenha, coloca-o no ombro, alcança Pedro e caminha ao lado dele. Parecem Abraão e Isaque subindo a montanha, comenta Bartolomeu. Oh, pobre Marzian, isso seria realmente a gota d'água, diz Simão Zelote. E pobre irmão meu, não sei se ele teria forças para agir como Abraão, diz André. Jesus olha para ele e depois olha para a cabeça grisalha de Pedro, que se afasta perto de seu Marzian. E ele diz: Eu vos digo solenemente que chegará o dia em que Pedro se alegrará sabendo que seu Marzian foi preso, espancado, açoitado, condenado à morte, e que ele teria coragem de colocar o menino no cadafalso para vesti-lo ele mesmo com a púrpura do céu e fertilizar a terra com o sangue de um mártir. E ele ficará com ciúmes e triste por uma única razão, que ele não está no lugar de seu filho e subordinado, porque sua eleição para chefe supremo de minha igreja o obrigará a se poupar pela igreja, até que eu lhe diga: vá e morra por ela. Vocês ainda não conhecem Pedro, eu sim. Você prevê o martírio para Marzian e meu irmão? Você está arrependido, André? Não, lamento que não o tenhas previsto também para mim. Digo-vos solenemente que todos vos vestireis de púrpura, menos um. Quem? Quem? Silenciemos sobre a dor de Deus, diz Jesus com tristeza, mas com solenidade. E eles estão todos em silêncio, parecendo assustados e pensativos. Eles caminham pela primeira estrada em Betsaída, entre hortas cheias de verduras frescas. Pedro, com outras pessoas de Betsaída, conduz um cego a Jesus. Marzian não está lá. Ele deve ter ficado em casa para ajudar Porfireia. Entre o povo de Betsaída e os parentes do cego, há muitos discípulos vindos de Sicaminon e de outras cidades, entre eles Estevão, Hermas, João, o sacerdote, João, o escriba e muitos mais. Agora é um grande problema lembrar de todos eles, são tantos. Eu o trouxe a ti, Senhor. Está aqui à espera há vários dias, explica Pedro, enquanto o cego e seus familiares cantam. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Toca com a tua mão os olhos do meu filho, e ele verá. Tem piedade de mim, Senhor. Eu acredito em você. Jesus pega o cego pela mão e caminha alguns passos com ele, para colocá-lo na sombra, pois a rua está inundada de raios de sol. Ele o coloca contra uma parede coberta de folhagem da primeira casa da aldeia, e fica na frente dele. Ele molha os 2 dedos indicadores com saliva e esfrega os olhos do homem com os dedos úmidos. Em seguida, pressiona as mãos contra os olhos, com a base de cada mão contra uma órbita ocular, e os dedos espalhados entre os cabelos do pobre sujeito. Ele ora e depois tira as mãos, perguntando: O que você vê? Vejo alguns homens, devem ser homens, mas era assim que eu imaginava as árvores floridas. Mas certamente são homens, pois estão caminhando e fazendo sinais para mim. Jesus impõe mais uma vez as mãos, depois as retira perguntando: E agora? Oh, agora vejo claramente a diferença entre as árvores plantadas no chão e aqueles homens que estão olhando para mim.
e eu vejo você. Como você é bonito! Teus olhos são como o céu, e teu cabelo parece raios de sol. E teu olhar e teu sorriso vêm de Deus. Senhor, eu te adoro. E ele se ajoelha beijando a bainha de sua túnica. Levante-se e venha para sua mãe, que por anos foi sua luz e conforto, e cujo amor só você conhece. Ele pega o homem pela mão e o conduz até sua mãe, que se ajoelhou a alguns passos em adoração, como pouco antes havia implorado. Levante-se, mulher, aqui está seu filho. Ele agora vê a luz do dia, e que seu coração deseje seguir a luz eterna. Vá para casa e seja feliz. E viva santamente por gratidão a Deus. Mas, passando pelas aldeias, não contes a ninguém que te curei, para que as multidões não se apressem para cá e me impeçam de ir aonde é justo que eu vá, para confirmar a fé e levar luz e alegria a outros filhos de meu pai. E rapidamente desaparece por um pequeno caminho entre hortas, indo em direção à casa de Pedro, onde entra saudando Porfireia gentilmente. Manaém relata o tormento de Herodes Antipa a Jesus, de Cafarnaum a Nazaré, onde as diferentes transfigurações de Santa Maria são reveladas. Quando põem os pés na prainha de Cafarnaum, são recebidos por crianças aos berros, que competem como andorinhas, agora ocupadas construindo seus novos ninhos. Tão rapidamente correm da praia para as casas, guinchando em suas vozes estridentes, alegres com a simples alegria de crianças, para quem tudo é uma visão maravilhosa e um objeto misterioso. E é uma avalanche quente e viva de crianças, uma corrente suave de mãozinhas tenras, e é o amor dos corações das crianças que acolhem Jesus, que se aperta, envolve e aquece, como se fosse um fogo suave. O meu, um beijo, para mim, também para mim. Jesus, eu te amo, não vá embora por tanto tempo. Venho aqui todos os dias para ver se tu vens. E suas vozes estridentes continuam a gritar, enquanto Jesus se esforça para caminhar no meio da rede de amor. Deixe-o agora, vão, já chega, gritam os apóstolos e discípulos, tentando aliviar a pressão. Sem esperança, são como lianas equipadas com ventosas. Eles se destacam aqui e aderem ali. Deixe-os, com um pouco de paciência chegaremos lá, diz Jesus sorrindo, e dá passos extraordinariamente curtos para prosseguir sem pisar nos pés descalços das crianças. O que o livra da imprensa amorosa é a chegada de Manaém com outros discípulos, entre os quais estão os pastores que estavam na Judéia. Paz a ti, mestre, troveja Manaém, que está imponente em sua vestimenta magnífica e não usa mais joias na testa e nos dedos. Uma espada maravilhosa está pendurada ao seu lado e excita a admiração respeitosa das crianças que, ao ver o magnífico cavaleiro vestido de púrpura e carregando uma arma tão maravilhosa ao seu lado, se afastam obviamente assustadas. E Jesus pode assim abraçar a ele e a Elias, Levi, Matias, José, João, Simeão e não sei quantos mais. Como é que você está aqui e como você sabia que eu havia chegado? Sabíamos pelos gritos das crianças. Elas perfuraram paredes com flechas de alegria. Mas vim aqui pensando que sua próxima viagem à Judéia está próxima e que também as mulheres participarão dela. Eu também quero estar lá, para protegê-lo, meu Senhor, se não for muito orgulhoso em pensando assim. Há muita agitação em Israel contra você. Lamento ter que dizer isso, mas você está ciente disso. E enquanto falam assim, eles alcançam a casa e entram. Manaém continua seu discurso depois que o senhorio e sua esposa adoraram o mestre. A essa altura, a excitação e o interesse por ti já permearam todos os lugares, despertando e chamando a atenção até mesmo das pessoas mais estúpidas, que normalmente se preocupam com assuntos totalmente diferentes.
A notícia do que você fez passou até pelas paredes imundas de Macaeiros e alcançou os refúgios luxuriosos de Herodes, isto é, seu palácio em Tiberíades, os castelos de Herodias e o esplêndido palácio real dos Asmoneus, perto do mercado de Cistos, como uma onda de luz e poder. A notícia atravessa as barreiras escuras e vis, destrói as pilhas de pecados, colocadas como trincheiras para encobrir os amores imundos da corte e seus crimes cruéis. Ela dispara como uma flecha de fogo, escrevendo palavras que são de longe mais sérias do que aqueles escritos nas paredes obscenas dos aposentos obscenos, trono e salões de banquete, no banquete de Belsazar. A notícia grita seu nome e poder, sua natureza e sua missão. E Herodes treme de medo. Herodias se joga na cama com medo de que você seja o rei vingador, que tirará sua riqueza e liberdade, senão a própria vida, deixando-a à mercê da população, que se vingará de seus muitos crimes. Eles tremem na corte por causa de você. Eles tremem de medo humano e sobre-humano. Desde que cortaram a cabeça de João, o incêndio parece estar queimando as entranhas de seus assassinos. Já não gozam mais da sua miserável paz anterior, a paz dos porcos fartos de orgias, que silenciam a sua consciência reprovadora na embriaguez ou na cópula. Nada pode apaziguá-los. Eles são perseguidos e eles se odeiam, depois de fazerem amor enojados um com o outro, acusando-se de cometer um crime que agora os perturba, por ter passado dos limites. Salomé, como se estivesse possuída por um demônio, é abalada por tal erotismo, que degradaria até uma escrava. O palácio real fede mais do que um esgoto. Herodes me perguntou sobre você várias vezes, e todas as vezes eu sempre respondia a ele. No que me diz respeito, ele é o Messias, o rei de Israel da linhagem real única, a de Davi. Ele é o filho do homem anunciado pelos profetas. Ele é a palavra de Deus. Ele, que sendo Cristo, ou ungido de Deus, tem o direito de reinar sobre todos os seres vivos. E Herodes empalidece de medo ao perceber que tu és o vingador. E quando seus cortesãos, para confortá-lo, dizem que tu és João, erroneamente considerado morto, fazendo-o desmaiar de horror, ou que tu és Elias ou algum outro profeta do passado, ele luta contra seu medo e o grito de sua consciência, devorada pelo remorso, dizendo: não, ele não pode ser João. Mandei decapitar João e sua cabeça está guardada em segurança por Herodias. E ele não pode ser um dos profetas. Ninguém volta a viver depois de morrer. Nem ele pode ser o Cristo. Quem diz que ele é? Quem se atreve a me dizer que ele é o rei da única linhagem real? Eu sou o rei, ninguém mais é. O Messias foi morto por Herodes, o Grande. Ele foi afogado em um mar de sangue assim que nasceu. Ele foi morto como um cordeirinho e tinha apenas alguns meses de idade. Você não consegue ouvi-lo chorar? Seu balido está sempre ressoando dentro da minha cabeça, junto com o rugido de João. É contra a lei para você tê-la. É contra a lei para mim? Não, não é. Tudo me é permitido, porque sou o rei. Quero vinho e mulheres aqui. Se Herodias recusar meus abraços e deixar Salomé dançar para despertar meus sentidos, que suas histórias assustadoras assustaram. E ele se embebeda com as mímicas da corte, enquanto em seus aposentos a louca uiva maldições contra um mártir e ameaças a ti. E Salomé, em seus aposentos, percebe o que significa nascer de dois pais lascivos e dar assentimento a um crime, e fazer com que seja cometido, entregando o corpo à luxúria lúbrica de um homem imundo. Quando Herodes cai em si, ele quer ser informado sobre você e gostaria de vê-lo. É por isso que ele é a favor de minhas visitas a ti, pois espera que eu possa levá-lo a ele, o que nunca farei, pois não estou preparado para levar sua santidade a um covil de animais imundos. E Herodias gostaria de tê-lo para bater em você.
E ela grita assim, segurando o estilete nas mãos. E Salomé gostaria de te ter como te viu em Tiberíades, sem que tu soubesses, no último Etanim, e está louca por ti. Aquele é o palácio real, mestre, mas eu fico lá para ficar de olho no que eles pretendem fazer com você. E eu sou grato a você por isso, e o Altíssimo te abençoe. Essa também é uma forma de servir ao Altíssimo em seus decretos. Foi o que pensei, e é por isso que vim. Manaém, já que vieste, peço-te que me faças um favor. Não venhas comigo para Jerusalém, mas vá com as mulheres. Irei com os meus discípulos por um caminho desconhecido, e ninguém poderá me ferir. Mas são mulheres e desprotegidas, e quem vai acompanhá-las é uma alma mansa e foi ensinado a oferecer a outra face a quem lhe der uma bofetada. Sua presença será uma proteção segura. Entendo que é um sacrifício, mas estaremos juntos na Judéia. Meu caro amigo, não me negues este favor. Senhor, todo desejo teu é lei para o teu servo. Estou a serviço de vossa mãe e das discípulas, a partir desse momento, até que assim o desejeis. Obrigado, também esta tua obediência será escrita no céu. Agora, enquanto esperamos os barcos, curemos os enfermos que me esperam. E Jesus desce à horta onde estão macas e enfermos, e os cura imediatamente, enquanto Jairo e alguns amigos de Cafarnaum lhe prestam homenagem. Enquanto isso, as mulheres, isto é, Porfíria e Salomé, a esposa idosa de Bartolomeu, e a menos idosa de Filipe com suas filhas pequenas, estão ocupadas preparando comida para a grande multidão de discípulos, cuja fome será saciada com as cestas de peixes oferecidas pelo povo, de Betsaída e Cafarnaum. E o grande trabalho de estripar os peixes prateados ainda se debatendo, levando-os em bacias e os grelhando, é feito na cozinha, enquanto Marziã e alguns outros discípulos mantêm o fogo aceso e trazem cântaros de água para ajudar as mulheres. A refeição está pronta e logo acaba. E, como já estão montados barcos suficientes, resta-lhes embarcar para Magdala, num lago encantador, tão sereno e angelical no cenário verde esmeralda das suas margens. A hospitaleira casa e os jardins de Maria de Magdala acolhem o mestre e seus discípulos ao sol do meio-dia, e toda Magdala corre para saudar o Rabi, que se dirige para Jerusalém. E a multidão fiel marcha agilmente e alegremente ao longo das encostas frescas das colinas da Galileia, seguida por uma confortável carroça, na qual estão Joana com Porfireia, Salomé, as esposas de Bartolomeu e Filipe com as duas filhas deste último, e os dois alegres pequenos órfãos adotados por Joana, Matias e Maria, cujos aspectos mudaram, além do reconhecimento do que eram há 5 meses. Marziã marcha bravamente com os adultos e, por indicação de Jesus, está no grupo apostólico, entre Pedro e João, e não perde uma palavra do que Jesus diz. O sol brilha em um céu muito claro e rajadas de vento quente carregam os aromas de madeira, menta, violeta, lírios do vale, roseiras cheias de flores, e acima de tudo o aroma fresco e levemente amargo das flores de árvores frutíferas, que por toda parte derramam uma chuva de pétalas brancas como a neve no pasto. Todos eles têm pétalas nos cabelos enquanto avançam entre o gorjeio contínuo dos pássaros, entre cantos sedutores e gritos ansiosos de um matagal para outro, entre machos ousados e fêmeas recatadas, enquanto pastam ovelhas gordas pela maternidade e os primeiros cordeirinhos batem seus focinhos contra os úberes redondos para aumentar a secreção de leite, ou pulam pelos prados cobertos de grama tenra, como crianças felizes. Chegam logo a Nazaré, depois de Caná, onde Susana se junta às outras mulheres, levando consigo os produtos da sua terra em cestos e vasos e todo um rebento de rosas vermelhas, todas em botão e prestes a abrir. Para serem oferecidas a Maria, ela diz. Eu também tenho algumas, viu? Diz Joana, descobrindo uma espécie de caixa
na qual muitas rosas foram colocadas entre o musgo úmido. São as primeiras e as mais bonitas, mas ainda não é nada para ela, que é tão querida. Vejo que cada mulher trouxe comida para a peregrinação pascal, e com a comida algumas trouxeram flores, algumas plantas para o jardim de Maria. Porfíria pede desculpas por trazer apenas um vaso de cânfora, que é magnífica com suas pequeninas folhas verde-azuladas, que exalam seu aroma mesmo quando tocadas levemente. Maria queria esta planta balsâmica, diz, e todos a elogiam pela beleza luxuriante da jovem árvore. Oh, eu cuidei dela durante todo o inverno, protegendo-a da geada e do granizo em meu quarto. Marzian me ajudou a tirá-la ao sol todas as manhãs e trazê-la à noite. E se não houvesse barco nem carroça, aquele querido menino a carregaria no ombro para carregá-la para Maria, para fazer um favor a ela e para mim. Diz a humilde mulher, que se anima cada vez mais com a bondade de Joana e que fica fora de si com a alegria de ir a Jerusalém com o mestre, seu marido e Marzian. Você nunca esteve lá? Quando meu pai vivia, eu ia todos os anos, mas depois minha mãe não foi mais. Meus irmãos teriam me levado, mas eu ajudava minha mãe e ela não me deixava ir. Então me casei com Simão e minha saúde não era muito boa. A viagem demoraria muito para Simão e ele estava entediado. Então fiquei em casa esperando por ele. O Senhor viu meu desejo e foi como se eu oferecesse meu sacrifício no templo. Diz a mulher mansa. E Joana, que está perto dela, põe a mão nas suas maravilhosas tranças, dizendo, minha querida. E há tanto amor, compreensão e significado nesse adjetivo. Ali está Nazaré. Está a casa de Maria de Alfeu, que já está nos braços de seus filhos, e com as mãos pingando e vermelhas de lavar, acaricia-os e depois, enxugando as mãos no avental grosseiro, corre para abraçar Jesus. E ali está a casa de Alfeu de Sara, imediatamente antes da casa de Maria. Alfeu diz ao seu neto mais velho para correr e contar a Maria, e ele caminha em direção a Jesus segurando uma abraçada de netos em seus braços, e o cumprimenta junto com as crianças seguradas em seus braços, como um ramo de flores oferecido a Jesus. E lá está Maria. Ela aparece à porta, ao sol, com um vestido azul claro, ligeiramente desbotado, com os cabelos dourados brilhando na fronte virginal e formando um pesado nó de tranças na nuca. Ela cai no peito de seu filho, que a beija com todo o seu amor. Os outros param discretamente para deixá-los livres no primeiro encontro. Mas Maria se afasta, vira-se. Seu rosto inalterado pela idade agora está rosado pela surpresa e seus sorrisos brilhantes, e ela saúda com sua voz angelical. Paz a vocês, servos do Senhor e discípulos de meu filho. Paz a vocês, irmãs no Senhor. E ela troca um beijo fraternal com as discípulas que saíram do vagão. Oh, Marzian, não poderei mais segurar você em meus braços. Você é um homem agora. Mas venha para a mãe de todos os bons filhos, ainda posso te dar um beijo. Meu querido, que Deus o abençoe e o faça crescer em seus caminhos, tão fortemente quanto seu corpo jovem está crescendo. E ainda mais. Filho, devemos levá-lo ao avô. Ele vai ficar tão feliz em vê-lo assim. Ela então diz, virando-se para Jesus. Ela então abraça Tiago e Judas de Alfeu, e dá-lhes a notícia que certamente mais lhes agrada. Este ano vem Simão comigo, como discípulo do Mestre. Ele me disse, e ela saúda um a um os mais familiares, os mais influentes, dizendo palavras graciosas a cada um deles. Manaém é conduzido até ela por Jesus, que o apresenta como seu acompanhante nas viagens a Jerusalém. Não vens conosco, filho? Mãe, tenho outros lugares para evangelizar. Nos encontraremos em Betânia. Seja feita a tua vontade agora e sempre. Obrigada, Manaém. Você, um anjo humano, nossos guardiões, os anjos do céu, e estaremos tão seguras como se estivéssemos no Santo dos Santos. E ela oferece sua mãozinha a Manaém em sinal de amizade.
e o cavaleiro educado na corte ajoelha-se para beijar a mão gentil que lhe é oferecida. Nesse ínterim, as flores e o que resta em Nazaré foram descarregados. A carroça é levada para um dos estábulos da cidade. A casinha parece um rosário com as rosas que as discípulas espalharam por toda parte. Mas a planta de porfíria, colocada sobre uma mesa, é a que mais admira Maria, que a leva para um local adequado de acordo com as instruções da esposa de Pedro. Eles certamente não podem ir todos para a casinha ou para a horta, que não é uma propriedade, mas parece subir para o céu e tornar-se arejado. Tantas são as nuvens de flores nas árvores do jardim. E Judas de Alfeu pergunta, sorrindo a Maria: já escolheste hoje o teu ramo para a tua ânfora? Certamente, Judas, e eu estava pensando nisso quando você chegou. E ainda sonhavas, mãe, com o teu mistério remoto, diz Jesus, abraçando-a com o braço esquerdo e aproximando-a do coração. Maria levanta o rosto corado e diz com um suspiro: sim, filho, e eu estava sonhando novamente com a primeira batida do teu coração dentro de mim. Jesus diz que as discípulas, os apóstolos, Marzião, os pastores discípulos, os sacerdotes João, Estevão, Hermas e Manaém fiquem aqui. Os outros podem espalhar-se à procura de alojamento. Muitos podem ficar comigo, grita Simão de Alfeu, da porta onde foi parado. Sou seu condiscípulo e os reivindico. Ó irmão, entre para que eu te beije, diz Jesus efusivamente, enquanto Alfeu de Sara, Ismael e Asser, os 2 discípulos ex-tropeiros de Nazaré, dizem: vinde às nossas casas. Os discípulos que não foram escolhidos para ficar vão embora e a porta pode ser fechada. São cerca de 40 pessoas e se espalham pelo jardim quente e tranquilo, até que a comida é distribuída, e todos descobrem que tem um sabor celestial. Tão felizes que ficam em levá-la na casa do Senhor, e distribuída por Maria. Simão volta depois de acomodar os discípulos e diz: você não me chamou com os outros, mas eu sou seu irmão, e fico aqui mesmo assim. Muito bem, Simão, vem cá. Eu queria que vocês estivessem aqui para encontrar Maria. Muitos de vocês conhecem Maria como a mãe, alguns como a esposa, mas ninguém a conhece como a Virgem Maria. Quero que a conheçais neste jardim florido, ao qual desejam vir os vossos corações quando vos obrigam a estar longe, como a um lugar de repouso, depois do vosso apostolado. Eu ouvi vocês, apóstolos, discípulos e parentes falarem, e ouvi suas impressões, suas lembranças e suas declarações sobre minha mãe. Vou transfigurar tudo isso, que é admirável, embora ainda muito humano, em um conhecimento sobrenatural. Porque minha mãe está para ser transfigurada diante de mim, aos olhos dos mais merecedores, para mostrá-la como ela é. Você vê uma mulher diferente das outras mulheres, por sua santidade, mas na verdade você a vê como uma alma envolta em um corpo, assim como todas as mulheres suas irmãs. Mas agora desejo revelar a vocês a alma de minha mãe, sua verdadeira e eterna beleza. Venha cá, mãe, não fique vermelha, não te retires timidamente, doce pomba de Deus. Teu filho é a palavra de Deus, e ele pode falar de ti e do teu mistério, dos teus mistérios, ó sublime mistério de Deus. Sentemo-nos aqui, à agradável sombra das árvores em flor perto da casa, perto do teu santo quarto. Por isso, levantemos esta cortina esvoaçante, para que desta sala virginal saiam ondas de santidade e de paraíso, para nos saturarmos a todos com as vossas virtudes. Sim, eu também, que eu possa cheirar a ti, ó Virgem perfeita, para que eu possa suportar o fedor do mundo, para que eu possa ver a pureza, depois de saturar meus olhos com a tua pureza. Marzian, João, Estevão, vem aqui. E vocês, mulheres discípulas, ficam diretamente em frente à porta aberta da casta morada da mais casta entre as mulheres. E vocês, meus amigos, fiquem atrás.
E tu, minha amada mãe, aqui ao meu lado. Há pouco vos disse, a beleza eterna da alma de minha mãe. Eu sou a palavra, e assim posso fazer uso das palavras sem errar. Eu disse, eterno, não imortal. E eu deliberadamente disse isso. É imortal aquele que depois de nascer não morre. Assim as almas dos justos são imortais no céu. As almas dos pecadores são imortais no inferno. Porque uma alma, uma vez criada, não morre senão para a graça. Mas uma alma tem vida. Ela existe a partir do momento em que Deus a pensa. É o pensamento de Deus que a cria. A alma de minha mãe foi pensada por Deus desde a eternidade. Ela é, portanto, eterna em sua beleza, na qual Deus derramou toda a perfeição para dela receber deleite e conforto. Está escrito no livro de nosso antepassado, Salomão, que te previu e assim pôde ser chamado de seu profeta. Deus me possuiu desde o início de suas obras, desde o início, antes da criação. Desde a eternidade eu estava firmemente estabelecida, desde o início, antes que a terra existisse. O abismo ainda não existia e eu fui concebida. Não havia nascentes para jorrar água. As montanhas ainda não estavam assentadas em sua imensa massa, e eu já estava. Antes das colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, os rios ou os polos do mundo, e eu já existia. Quando ele preparou o céu e o céu, eu estava presente. Quando com lei inviolável fechou o abismo sob a abóbada, quando firmou a abóbada celeste e suspendeu ali as fontes das águas, quando deu ao mar os seus limites e ordenou que as águas não passassem do seu limite, quando lançou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado, organizando tudo. Eu sempre brincava alegremente em sua presença. Brinquei no universo, sim, mãe, de quem Deus imenso sublime, virgem, incriado, esteve grávido e te carregou como um doce fardo, regozijando-se ao sentir que tu agitaste dentro dele, quando com teus sorrisos criou o universo. Ele laboriosamente te deu a luz para dar-te ao mundo, a alma mais gentil, nascida da divindade para ser a virgem, a perfeição da criação, a luz do paraíso, o conselho de Deus, que olhando para ti perdoou o pecado, porque você sozinha, por si mesma pode amar como toda a humanidade junta não pode amar. Em ti está o perdão de Deus. Tu és o tratamento de Deus. Tu és a carícia do Pai Eterno na ferida que o homem infligiu a Deus. Em ti está a salvação do mundo, mãe do amor encarnado e do Redentor concedido. A alma de minha mãe, fundida no amor de meu Pai, olhei-te dentro de mim, ó alma de minha mãe. E o teu esplendor, a tua oração, a ideia de ser levado por ti, me confortaram para todo sempre, para o meu destino de dor e experiência desumana, do que o mundo corrompido é para o Deus mais perfeito. Obrigado, mãe. Quando cheguei já estava cheio de tua consolação. Desci percebendo só tu, teu perfume, teu canto, teu amor. Alegria, minha alegria. Agora que sabeis que uma só é a mulher em quem não há mancha, que um só ser humano não custa injúria ao Redentor, escutai a segunda transfiguração de Maria, a filha eleita de Deus. Era uma tarde clara do mês de Adar, e as árvores estavam floridas na horta silenciosa. E Maria, a noiva de José, havia apanhado um ramo florido para substituir o que estava em seu quarto. Maria, tirada do templo para enfeitar uma casa de santos, chegara recentemente a Nazaré, e com a alma dividida entre o templo, a casa e o céu, olhava o ramo florido, considerando que, por meio de um ramo semelhante, que florescera de maneira inusitada, um ramo cortado neste jardim, no auge do inverno, e havia florescido, como se fosse primavera diante da arca do Senhor. Talvez o Deus Sol, brilhando em sua glória, a tivesse aquecido. Deus havia revelado sua vontade a ela. E ela estava pensando também que no dia do casamento José havia trazido as suas outras flores,
mas nunca como a primeira, em cujas pétalas finas estava escrito: Quero-te unida a José. Pensava em muitas coisas, e enquanto pensava, subia a Deus. Suas mãos estavam ocupadas com roca e fuso, e fiavam um fio que era mais fino que o cabelo de sua jovem cabeça. Sua alma estava tecendo um tapete de amor, movendo-se rapidamente, como uma lançadeira em um tear, da terra ao céu. Das necessidades da casa de José, as da alma de Deus. E ela cantou e rezou, e o tapete foi se formando no tear místico, rolou da terra para o céu, subiu para se perder lá em cima, formado com o quê? Com os fios finos, fortes e perfeitos de suas virtudes, com o fio voador da lançadeira, que ela pensava ser dela, quando era de Deus. A lançadeira da vontade de Deus, sobre a qual se enrolava a vontade dos pequenos, grandes, virgens de Israel, desconhecida do mundo, conhecida de Deus, rolou e se uniu à vontade do Senhor. E o tapete enfeitado com as flores do amor, da pureza, com palmas da paz e palmas da glória, com violetas perfumadas, com jasmins. Todas as virtudes floresceram no tapete do amor, que a Virgem de Deus desenrolou convidativamente da terra para o céu. E como o tapete não era suficiente, ela lançou seu coração cantando: Deixe meu amado entrar em seu jardim e coma o fruto de suas árvores. Que meu amado desça a seu jardim, ao canteiro de especiarias, para pastar nos jardins e colher lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele pasta entre os lírios. E de uma distância infinita, entre torrentes de luz, veio uma voz que o ouvido humano não pode ouvir, e a garganta humana não pode pronunciar. E dizia: Como você é linda, meu amor! Como és bela! Os teus lábios destilam mel silvestre. És um jardim fechado, uma fonte selada, minha irmã, minha noiva prometida. E as duas vozes juntaram-se para cantar a verdade eterna. O amor é mais forte que a morte. Nada pode extinguir ou afogar o nosso amor. E a Virgem foi assim transfigurada, quando Gabriel desceu e a chamou de volta à terra, com seu ardor, e uniu novamente sua alma a seu corpo, para que ela pudesse ouvir e entender o pedido daquele que a havia chamado de irmã, mas queria que ela fosse sua noiva. E o mistério aconteceu ali, e uma mulher modesta, a mais modesta de todas as mulheres, que nem mesmo percebeu o incentivo instintivo da carne, desmaiou diante do anjo de Deus, porque até um anjo perturba a humildade e modéstia da Virgem. E só quando o ouviu falar se acalmou, e acreditou, e disse a palavra pela qual o seu amor se fez carne, e derrotará a morte, e nenhum dilúvio poderá apagá-la, ou a maldade submergi-la. Jesus inclina-se suavemente sobre Maria, que se pôs de pé, quase em êxtase, na lembrança da hora remota, resplandecendo com uma luz especial, que parece provir de sua alma, e lhe pergunta em voz baixa: Qual foi a tua resposta, Mãe Puríssima, a quem te garantiu que, tornando-te Mãe de Deus, não perderias a tua virgindade perfeita? E Maria, quase em sonho, lentamente, sorrindo, os olhos brilhando de lágrimas de alegria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E reclina a cabeça nos joelhos do filho, adorando-o. Jesus cobre-a com seu manto, escondendo-a dos olhares de todos, e diz: E assim foi feito. Tudo será feito até o fim, até a próxima transfiguração dela, e a seguinte. Ela sempre será a serva de Deus. Ela sempre agirá de acordo com o que diz a palavra: Minha mãe, esta é minha mãe, e deveis começar a conhecer plenamente a sua santa figura. Mãe, mãe, erga o rosto, minha amada. Chame seus devotos admiradores de volta à terra, onde estamos por enquanto.
Ele diz, descobrindo Maria depois de um tempo, durante o qual nenhum ruído foi ouvido, exceto o zumbido das abelhas e o gorgolejar das pequenas fontes. Maria levanta o rosto molhado de lágrimas e sussurra: Por que me fizeste isso, filho? Os segredos do rei são sagrados. Mas o rei pode revelá-los, quando quiser. Mãe, eu o fiz para que se entendam as palavras do profeta. Uma mulher encerrará em si o homem. E as palavras do outro profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E também para que os meus discípulos, que se horrorizam com tantas coisas que consideram degradantes para a palavra de Deus, possam ter como contrapeso muitas outras coisas que os confirmem na alegria de serem meus. Assim não mais se escandalizarão e conquistarão o céu. Já os que tiverem de ir à casa onde estão hospedados podem ir. Estou ficando com as mulheres em Marziã. Todos os homens devem estar aqui amanhã de madrugada, porque quero levar vocês para um lugar próximo. Depois voltaremos e nos despediremos das mulheres, e depois iremos a Cafarnaum para reunir outros discípulos e dizer-lhes que sigam as mulheres. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.